Olá, participantes do Clube EFIA. Hoje é um dia muito especial aí aqui para o Clube EFIA, quer dizer, hoje não, vai ser segunda-feira, o grande lançamento aí do nosso novo serviço, o F-Data Professional, que vai ser um novo plano de assinatura voltado aí para o público de alta renda, voltado para gestores e analistas de fundos imobiliários, que a gente vai fornecer as informações de todos os imóveis que compõem os fundos imobiliários. E para isso a gente fez a parceria com a melhor empresa de pesquisa imobiliária da América Latina, a Sila, e eu estou aqui também com o CEO da Sila, que é o Giancarlo, que faz um trabalho espetacular nessa coleta dessas informações que são super importantes aí para análise do mercado imobiliário, e a gente está trazendo isso também para análise dos fundos imobiliários também. Então, Jean, queria agradecer a sua presença, queria que você se apresentasse, fizesse uma breve apresentação da Sila também, que muita gente do nosso público não conhece ainda o trabalho de vocês. Legal, Rodrigo, obrigado pelas palavras. Para nós também é uma honra poder montar essa parceria com a maior plataforma de fundos imobiliários do país. É um projeto que foi desenhado aí a 4 mãos e vai chegar aí no dia 31 a todos vocês através da plataforma, com muito carinho e muita dedicação. Resumidamente, a Sila Brasil, eu sou um dos sócios fundadores, sou o CEO no Brasil, me chamo Giancarlo Nicastro. A Sila é uma multinacional americana fundada para a América Latina, por isso SILA, que são as iniciais de Sistema de Informação Imobiliária Latino-Americana. O nosso foco é trabalhar dados e análise do mercado comercial. Então, o nosso foco é basicamente galpão logístico, escritório corporativo e shopping center. Então, dentro da nossa plataforma, os nossos assinantes conseguem acessar diversos tipos de informações e, além dos dados coletados, a gente também analisa esses dados, né? Então, esse projeto deu início em 2015 pelo Brasil. Há 2 anos atrás, nós lançamos no México a mesma plataforma, e ano que vem a gente está indo para a Colômbia também com o mesmo projeto. Então, nós não temos nenhum vínculo de intermediação ou comercialização de imóveis, o que nos permite trabalhar a informação de uma forma isenta, de uma forma clara e transparente. Ou seja, a gente não tem interesse nenhum em trabalhar a informação, a taxa de vacância ou a quantidade de imóveis vagos está alta, eu vou colocar um número um pouco mais baixo para não assustar o mercado, porque senão eu não vou comercializar. Aqui na Sila não tem isso, a gente traz a verdade. Então, o nosso compromisso é com a verdade, com a transparência. Então, se o mercado está indo bem, estamos reportando que o mercado está indo bem. Se o mercado está indo mal, estamos reportando que o mercado está indo mal. Esse é o nosso compromisso. Perfeitamente, Jean. Agora, dá uma noção para os nossos usuários, como é que vocês fazem a coleta dessa informação? Porque não é uma informação baseada em achismo, né? Não é uma informação que vocês fazem uma simples pesquisa de perguntar para o proprietário quanto que ele vendeu a unidade dele, né? É uma informação que é a informação da negociação que vocês conseguem através dos documentos das matrículas dos imóveis. Então, você puder explicar esse processo de coleta das informações. Obrigado. A pergunta é muito boa e é uma das dúvidas que muita gente tem, né? Apesar da gente estar em 2020 com muita tecnologia no mercado, nosso projeto é tecnologia, só que o que alimenta a nossa tecnologia ainda é um trabalho muito arcaico, é um trabalho ainda de formiguinha, né? Então, a primeira fonte de dados que a gente tem como obrigação no país é tirar a matrícula, porque a matrícula é um documento público e um documento que reflete a realidade daquele imóvel, né? Então, a matrícula é a identidade do imóvel. Então, para isso, a gente vai até o cartório, a gente retira as matrículas dos imóveis, a gente pega as informações técnicas que contém na matrícula, pegamos os nomes dos proprietários e as transações. Todas as transações de compra e venda, a gente retira da matrícula. Algumas transações de locação estão registradas na matrícula, ou seja, ela é pública. Então, a gente tem, primeiro caminho, matrícula. Segundo caminho, visita a campo, que é um trabalho importantíssimo, né? A visita a campo, a gente pega muita informação. Então, a gente pega inquilino por inquilino, andar por andar, conjunto por conjunto. Então, a cada 40 dias, a minha equipe está na rua coletando esses dados e atualizando esses dados. Então, a gente faz cartório,
visita em campo, aí a gente vem para o escritório e confirma toda a informação que o campo coletou através do telefone. Então é um trabalho muito manual e exige também um cruzamento de dados muito importante. Por quê? Quando você pega a capa de PTU, por exemplo, que dá lá os valores de PTU, condomínio, que fazem parte, né? Quando a gente fala de locação, a gente está falando de um custo total de aluguel, condomínio mais IPTU. IPTU a gente retira na prefeitura, aqui em São Paulo, tem um site, etc. A gente vai lá, retira, filtra e chega. Só que às vezes o IPTU reflete um proprietário, a matrícula reflete outro proprietário, então não é tão simples e tão fácil como as pessoas acham. Existe muito erro de matrícula, existe muito erro de cadastro, os órgãos aqui públicos, infelizmente, não se conversam, e quando a gente fala de mercados mais consolidados, Rio, São Paulo, as grandes capitais, isso é um trabalho maravilhoso. Só que quando a gente fala de condomínios logísticos espalhados pelo Brasil, imagina que a gente está indo em Manaus retirar, nada contra nenhum lugar do Brasil, é apenas a forma como as coisas são, né? Então, às vezes, a gente chega aqui no interior de São Paulo, a gente vai aqui para Jundiaí, Cajamar, é difícil o cartório encontrar aquela matrícula específica que a gente está buscando. Então, é um trabalho que exige um sacrifício enorme. A gente tem mais de 50 pessoas envolvidas em todos os processos para poder trazer para o nosso público o que tem de melhor de informação. Então, para cada imóvel que vocês coletam informação, parece que é uma aventura, né? Parece não, é uma aventura. É uma aventura, né? E uma coisa muito interessante que a gente vai oferecer para os nossos, que eu tinha falado no início, né? Que essas informações aí riquíssimas aí que o Jean mencionou, a gente vai fornecer, eu falei que a gente ia fornecer informações dos imóveis que compõem os fundos imobiliários, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que vários fundos imobiliários não detêm o imóvel inteiro, e sim uma parte dele, alguns andares. E a informação que a gente vai prover para os usuários é do mercado do imóvel inteiro. Então, se o fundo imobiliário ele é dono do primeiro ao quinto andar, e num imóvel de 10 andares, a gente vai saber também o que está acontecendo do sexto ao 10º andar. Então, por exemplo, se o sexto andar vendeu a sua propriedade, a gente vai conseguir saber por quanto que o vizinho está vendendo o metro quadrado, né? Então, isso aí é uma informação de um valor imensurável para o investidor de fundo imobiliário que, pela primeira vez, vai poder fazer um valuation com uma precisão cirúrgica, né? E isso pode até antecipar movimentos do mercado de fundo imobiliário com essas informações. Então, realmente, é um trabalho assim que, no final, o usuário vê só um monte de número lá, mas para você conseguir esses números todos, você precisa de uma equipe lá de 50 pessoas para fazer esse trabalho aí magnífico que vocês fazem, não só de você pegar a informação, como também fazer a manutenção dessa informação, porque toda hora tem coisa acontecendo, toda hora tem unidade sendo vendida, unidade ssendo comprada, inquilino saindo, inquilino entrando, enfim, então eu imagino que até que vocês têm uma equipe enxuta, né, porque é um mercado, e aí você fala também do mercado que vocês atuam, né? Vocês têm os escritórios, né, aí quais são as regiões que vocês têm atuação no Brasil, no mercado de escritórios. Porque outra coisa que é importante frisar, nós não temos todas as informações de todos os imóveis de fundos imobiliários. Então, por exemplo, tem muita gente que pergunta, vai ter agência bancária? Não vai ter agência bancária, porque a agência bancária é loja de rua, mas isso não impede que no futuro, se houver uma demanda muito forte, nós possamos também coletar essas informações. Mas quais são os principais imóveis? Primeiro vamos falar de escritório. O escritório, vocês atuam em quais regiões, principalmente? O nosso foco, quando a gente lançou a plataforma, a gente montou o nosso banco de dados do zero, tá? Porque os bancos de dados que existiam no país, eles tinham algum viés, alguma manipulação dentro deles, então não dava para a gente começar torto o nosso projeto. Então, a gente naturalmente teve que escolher regiões de atuação. Então, a gente já sabia desde o D0 que a gente iria atuar com escritório corporativo, galpão logístico e shopping centers. Então, a gente começou o projeto por galpões logísticos e escritórios corporativos nas principais regiões, São Paulo e Rio de Janeiro. E depois a gente foi expandindo. Então, para responder a sua pergunta, especificamente escritórios onde a gente está, São Paulo, Rio de Janeiro,
Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e BH. Essas são as 7 regiões que a gente atua com escritórios corporativos. São as regiões principais também dos fundos imobiliários, então vocês vão cobrir, estão cobrindo aí a grande parte dos escritórios. E um mercado muito interessante que tem sido muito procurado, muitas demanda de muita informação, o mercado de galpões, né? Isso. E galpões vocês atuam no Brasil todo, correto? Isso. Correto. É importante a gente fazer esse alerta aqui para o público, que é muito diferente, e aí a gente vai entrar em alguns conceitos de galpão logístico para galpão isolado para a indústria. Tem muita gente que acha que é uma indústria, é um galpão logístico, e não é. Então a gente cobre 100% do mercado brasileiro de condomínios logísticos. Então isso é diferente das fábricas, daquele galpão dentro da cidade. Então é importante a gente frisar isso. Então, dentro do Brasil, a gente tem 16 estados com galpões logísticos e a gente cobre 100% do território nacional. Perfeitamente. E uma coisa importante também é que esses contratos dos galpões logísticos, como eles são contratos geralmente de longuíssimo prazo, é muito mais comum que esse contrato de locação seja registrado em cartório e a gente ter também a informação dessa locação, correto? Como é que é isso? Correto. Também é legal a gente lembrar que o registro da locação não é uma obrigação no Brasil. Sim. Então, depende muito do inquilino. O que é importante e o que é favorável para o nosso lado aqui de pesquisadores? Condomínios logísticos, eles começaram a expandir no Brasil de 2010 para frente. Até então era um mercado muito pequeno, um mercado muito pouco profissional. Chegaram as multinacionais no Brasil e começaram a explorar mais esse mercado. Então, é um mercado recente, praticamente 10 anos de história. E quando você vem com um mercado mais institucionalizado, um mercado mais profissionalizado, eles vêm com alguns processos que são muito importantes. Então, quando você tem grandes inquilinos que fazem muitas melhorias no imóvel, uma das coisas que resguarda a preferência daquele inquilino naquele imóvel é o contrato ser registrado. Então, quando as empresas não veem nenhuma vantagem em registrar, porque registrar o contrato de locação na matrícula você tem um custo. Como não é lei, poucas pessoas fazem. Só que quando eu vou alugar um galpão e eu vou lá colocar um monte de capital em melhorias para a minha operação e esse galpão pode ser vendido, se eu não tiver alguma cláusula que me resguarde, como direito de preferência ou outros benefícios, eu fico totalmente vendido. Então, muito advogado que faz ajuda, né, que orienta as grandes multinacionais que ocupam os galpões logísticos, orientam as empresas a registrar esses contratos na matrícula. A partir do momento que registrou, ele se torna público. Então, aí que a gente consegue ter bastante dado e bastante informação. Mas lembrando que a única coisa que é obrigatória em termos de registro são as compras e vendas. Então, quando você compra alguma coisa, é igual comprar um carro, você vai lá e passa para o seu nome aquele ativo. Propriedade é a mesma coisa, com valores muito mais altos do que um carro, né? Então, exato. Isso todo mundo faz porque é lei, porque é obrigação. Locação já não é assim. Uhum. Em relação você tem observado que a gente está passando por um momento muito especial na indústria de fundos imobiliários nos últimos anos. Nós já atingimos a marca de 952 mil investidores de fundos imobiliários, e vocês que mapeiam grande parte dos galpões e grande parte dos escritórios, estão vendo cada vez mais frequência as transações estão sendo feitas por fundos imobiliários? Isso sem dúvida nenhuma, e a gente não pode olhar o nosso setor, né, de real estate, o setor imobiliário totalmente apartado de uma economia, né? Então, de fato, a taxa de juros como está hoje no país, ela tem motivado ainda mais as pessoas a trazerem os seus investimentos para os imóveis, né? Então, a gente vê um número absurdo de dinheiro vindo para o nosso setor. E o que é um sinal de alerta, que eu tenho que falar, né? Que eu tenho que fazer, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, que o nosso propósito é com a transparência e com a verdade, tudo em excesso é preocupante, né? Então, como eu falei, o mercado de logística ele é muito pequeno ainda no Brasil.
A gente não chega a ter 20 milhões de metros quadrados no país com ativos de qualidade que são considerados condomínios logísticos. Isso é muito menos do que só a Amazon ocupa nos Estados Unidos, para a gente ter uma noção, né? Então, são 10 anos apenas explorando isso. Então, vem muito capital. O que faz quando tem muito dinheiro? Inflaciona os preços, porque são poucas propriedades com muita gente querendo comprar, né? Principalmente na logística. Então, sim, é um número que vem crescendo cada vez mais. Os fundos estão começando a ter a sua participação com relevância. Hoje, menos de 30% das propriedades que tem no mercado, misturando escritórios, shoppings e galpões logísticos, estão na mão de fundos imobiliários, e esse número é crescente, assim como os investidores, os proprietários também vêm crescendo gradativamente. Tá, então, uma coisa interessante é que, assim, eu comecei a investir em fundo imobiliário desde 2009. Então, tudo que eu observo nos fundos imobiliários, com as aquisições que os fundos imobiliários fazem, me parece, aí você você confirma se eu estou certo, me parece que os fundos imobiliários eles conseguem atrair os melhores imóveis. Então, vamos pensar no mercado de galpão logístico. Você concorda que os fundos imobiliários eles detêm parte dos galpões logísticos de maior qualidade? Você vê eles sendo como eles estão conseguindo atrair os melhores imóveis para dentro dos fundos imobiliários? Olha, eles têm sim, mas eles ainda não são maioria, ainda estão longe de ser, porque, lembrando que esse é um mercado de empresas institucionais patrimonialistas, né? Então, tem alguns players internacionais que eles constroem para sua renda, né? Então, a maioria dos players locais, nacionais, que fizeram bons empreendimentos, venderam para fundos imobiliários. Só que os players institucionais ainda retém grande parte desses ativos dentro da carteira. Mas sim, isso vem crescendo, os fundos têm sido mais agressivos nas suas compras e eles têm formado, sim, um portfólio muito interessante em termos de qualidade. Ótimo. Então, Jean, pela primeira vez aqui, a gente, como eu falei, a gente vai mostrar a ferramenta. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para mostrar o funcionamento da ferramenta pela primeira vez e dizer que quando a gente lançar essa ferramenta, a gente vai continuar fazendo melhorias de forma contínua, porque vai ser apenas o começo desse projeto, né? A gente está com um contrato longuíssimo, isso é uma coisa de longuíssimo prazo, que é um projeto de longuíssimo prazo. Então, o que vocês vão ver aqui é só um pedaço do que vai chegar aí no futuro próximo, que a gente vai estar sempre melhorando. Da mesma forma que quando a gente lançou o Clube FI, ele tinha algumas ferramentas e depois foi crescendo e não para de crescer. Então, assim, eu costumo dizer que o meu limite está muito mais no que eu posso fazer do que minhas ideias, porque minhas ideias vão pipocando. Cada vez que a gente desenvolve uma coisa, a gente tem uma ideia diferente de expor a informação da melhor forma possível para os investidores de fundos imobiliários. Então, vou compartilhar minha tela aqui. E deixa eu ver aqui, já está. Vocês estão vendo aí a tela principal do Clube FI? Sim, está carregando. Agora sim. Tá ótimo, então. Linda, hein? Então, bom, a primeira coisa, entraram 3 menus novos aqui. Os imóveis, e você tem esses 3 submenus aqui, que é a pesquisa de imóveis, transações de venda e transações de locação. Então, para você abrir uma página de um imóvel específico, você tem 3 maneiras. Eu vou mostrar as 3 maneiras. Então, a primeira, você vem aqui em pesquisa. Então, vai aparecer aqui, já aparece aqui alguns imóveis. Então, essa pesquisa aqui, ela vai estar, a maioria dos campos aqui, ela vai estar livre para todo mundo, mesmo quem não for assinante. Esses campos aqui não vão estar disponíveis, tá? Para pesquisa, para quem não é assinante. Até porque, para quem deseja assinar, é muito importante que o usuário saiba que informação que a gente tem de cada imóvel, né, antes de assinar. Bom, então eu vou fazer uma pesquisa aqui, eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, de imóveis que pertencem a um fundo específico, por exemplo, HGRE. Então, eu venho aqui, HGRE, filtrar, ele vai mostrar todos os imóveis que pertencem ao HGRE. Se eu quiser também pegar todos os imóveis
de fundo, que pertence a fundos que eu sigo, eu consigo também pesquisar e aparece todos os imóveis pertencentes aos fundos que você segue. Isso é uma ferramenta muito bacana também, esse filtro aqui. Então, eu posso pesquisar também pelo nome do imóvel, então vou até fazer um exemplo real de utilização da ferramenta. Então, vou acessar aqui a página. Você tem para cada imóvel. Então, assim, no Clube FI, para quem já está acostumado com o Clube FI, você tem uma página que é a página do imóvel, do fundo imobiliário. Então, vou abrir aqui, por exemplo, a página aqui do BBPO 11. Então, você tem todas essas abas aqui relacionadas a informações desse fundo. Então, agora nós temos a página do imóvel em si, com essas 3 abas aqui. Então, como eu falei, tem 3 maneiras de você chegar nessa página do imóvel. Então, já expliquei a primeira, menu fundos imobiliários, imóveis, pesquisa, e você clica lá no imóvel que você desejar. A outra maneira é muito bacana, que é através da barra de pesquisa. Então, por exemplo, você está em uma outra janela e você quer pesquisar, por exemplo, vamos lá de novo, HGRE. A nossa pesquisa vai localizar o fundo imobiliário HGRE e os imóveis do HGRE também. Então, ele vai mostrar aqui 5 resultados. Se eu quiser ver mais, eu vou clicando aqui em mais resultados e vou ter acesso a todos os imóveis que pertencem a esse fundo e clicar lá no imóvel que eu quiser e já abre a janela do imóvel. A outra forma de você chegar nesse imóvel é você estar navegando na página do fundo imobiliário. Então, você tem essa nova aba aqui, imóveis, e aqui ele vai listar todos os imóveis desse fundo. Então, você tem várias maneiras de você chegar nesse imóvel. Então, vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo real do Verbo Divino, que foi feita uma proposta de venda, que ainda tem que ser autorizada pelo CAD. Isso foi divulgado, um fato relevante, já deve ter uns 10 dias mais ou menos, um pouco mais. Então, assim, as informações que a gente tem. Então, vamos lá, a gente entrou aqui na página do imóvel. Então, eu tenho uma breve descrição aqui do imóvel. Eu tenho o dono do imóvel, que fundo que é dono desse imóvel. Então, se eu tivesse outros fundos, que às vezes você tem um imóvel que tem vários fundos que são donos, né? Então, aqui apareceria, se tivesse mais de um fundo imobiliário, apareceria outros fundos imobiliários aqui embaixo, com cada um com seu percentual de participação. Então, nós temos os dados básicos, como o endereço, temos as medidas, né, da área total, pé direito, área total, BOMA, privativa. Jean, tem muita gente que não está familiarizado ainda com a área BOMA, né? A área privativa, que ainda é considerada padrão aqui no mercado brasileiro, né? A área BOMA, em termos de norma, não existe. A área BOMA a BOMA é uma sigla de uma instituição americana, que ela foi montada nos Estados Unidos, mas ela não é uma área normatizada aqui no Brasil. Então, a área real de um imóvel, ela é sempre a privativa, que consta em aprovação de projeto e que está na matrícula, são as áreas privativas. Porque a área BOMA, ela pega até vaga de garagem, né? Pega tudo, e é muito questionável, porque cada um determina. Então, a área BOMA, ela varia de entre 8% e 18%. Cada um. Então, pega XX% do rol, XX% do heliponto, XX%. E aí fica uma bagunça, né? Então, vocês têm que sempre olhar a área privativa. Tá ótimo. Então, nós temos as características, né? Número de pavimentos, se tem segurança 24 horas, se tem heliponto, enfim, uma série de informações aqui de gestão, gerente predial, administração, tem o telefone do gerente, tem o e-mail do gerente, enfim. E uma informação muito importante aqui, a informação de custos, né? Então, você tem aqui o valor do condomínio mensal por metro quadrado e o IPTU mensal por metro quadrado. Então, essa informação aqui do custo, ela é muito importante, porque quando o imóvel fica vago, o fundo tem que pagar essas taxas mensais aqui. Então, esse caso específico,
desse fundo, como a gente pode ver aqui no dado da última atualização de junho desse ano, ele estava com uma taxa de ocupação já há bastante tempo, né? Então, olha, desde o início, né, de apenas 22,73% de ocupação. Isso dá uma vacância de 77%. Né? Então, para você ter uma ideia, olha só que interessante, a gente tem aqui esse custo aqui de condomínio e IPTU, e se a gente for considerar a área que está disponível, que são 10.319 metros quadrados, ele gera um custo de R$ 275.930 por ano para esse fundo. Né? E a receita que ele gera é menor do que esse custo aqui. Né? Então, se a gente for pegar também a área que está alocada, só temos aqui, deixa eu ver aqui o número. Então a gente tem a área ocupada de 4.378 metros quadrados, que gera uma receita de R$ 227 mil. Né? Então você consegue ver qual vai ser o impacto disso, porque o fundo imobiliário ele se livrou desse imóvel, aliás, se for aprovado pelo CAD essa venda, né? Então vai se livrar desse custo. E a gente tem aqui as informações das transações também, que é muito importante. E a gente tem aqui o histórico das transações. Então, a gente tem a informação de que lá em 2010, esse imóvel foi comprado por R$ 55.330.000. Né? Se você for pegar o preço de metro quadrado, dá R$ 4.143, né? E está com essa proposta de ser vendido por R$ 148 milhões. Né? Então, quase o triplo do valor. Então, isso aqui dá para vocês terem uma ideia do impacto que isso vai trazer para o fundo positivo. Se você for pegar a venda, essa venda, se você pegar o número de cotas que esse fundo tem, que ele tem 10.812.000 cotas, você tem um impacto aqui positivo de R$ 13,70 por cota. E se você for pegar o lucro, né, então esse valor menos esse aqui, deu um lucro de R$ 92 milhões e 858, que dá, ou seja, um lucro de aproximadamente R$ 8,58 por cota, que causa um impacto positivo de 6% para o fundo, se a gente for considerar a cotação dele, que está em torno de R$ 143. Então, vem aqui, ó, R$ 146. Tá? Então, daria um valor um pouco menor que 6%. Então, com essas informações aqui, você vai conseguir ter uma precisão de análise muito melhor, né, do impacto de cada tipo de venda que é feita no imóvel que compõe o fundo imobiliário, das transações de locação também, quando essa informação estiver disponível. Então, isso aqui é apenas um exemplo que eu posso dar aqui, um exemplo real que eu posso dar aqui para vocês, para mostrar o poder que a gente tem de alcance, de detalhamento dessas informações aí que vão ser riquíssimas para o investidor de fundo imobiliário. Aí nós temos também a tela de pesquisa de vendas, de transações de vendas, né? Essa tela aqui é muito importante também. Então, o usuário, agora, como essas informações aqui são muito sensíveis, o usuário vai estar vendo essa tela aqui com uma tarja, ou as informações aqui estarem fora de foco, por serem muito sensíveis às informações. Então, consigo saber, por exemplo, todas as transações que ocorreram, por exemplo, no imóvel, no imóveis
pertencentes ao HGRE. Então, venho aqui pesquisar, eu consigo saber todo o histórico de cada imóvel, de cada venda, de cada unidade, tudo registrado aqui. Essas informações aqui, Jean, acho que eu nem preciso dizer, são maravilhosas e imensuráveis, né? E, não é verdade? Não, realmente, só fazendo um comentário aí, desculpa cortar a linha de raciocínio, isso é o que faz a diferença, né? É o nosso dia a dia para poder fazer a diferença para você, investidor, tomar a melhor decisão. Então, a gente faz, o nosso trabalho é buscar esse tipo de informação. É trabalhoso, é dolorido. Quando eu comecei a Sila, eu tinha mais cabelo que você, Rodrigo. Olha hoje como eu tô, mas é isso aí. Isso aí então, é o que todo mundo quer ver. E para cada transação, eu tenho, quando eu clico na transação, eu tenho os detalhes da transação, né? O preço de venda, a área transacionada, com o padrão BOMA ou o padrão comum, né, mais comum, que é o privativo, né? Enfim, tem uma série de informações aqui, as observações, enfim, de todas as transações. E também eu consigo, mais uma vez, muito bacana essa opção aqui, de olhar transações somente relacionadas a imóveis de fundos que eu sigo. Então, venho aqui, marco isso aqui e consigo filtrar. E já vem todas as transações desses imóveis de fundos que eu sigo. E outros filtros também, como a área transacionada, o valor da transação, o valor por metro quadrado, o cap rate, enfim, tudo aqui. Temos também a pesquisa de transação de locação. Então, seria a mesma ideia. Você tem aqui todas as transações de locação registradas. Então, posso ver também, mais uma vez, muito importante, transações somente dos fundos imobiliários, de imóveis de fundos imobiliários que eu sigo. Vem aqui pesquisar e já vem tudo aqui. Mais uma vez, a informação é sensível aqui, o pessoal deve estar vendo aí com tarja, tá? Mas eu consigo expandir essa informação também e ver o valor de metro quadrado que foi alugado esse imóvel, o prazo de aluguel, né, o tipo de contrato. Então, nesse caso aqui, é uma locação do galpão industrial no método Build to Suit, né? Enfim, então, eu tenho acesso a tudo isso. Isso vai permitir uma construção de um valuation extremamente preciso, né? E muitas vezes, também é importante frisar, que como a gente está tratando do imóvel inteiro, nem o gestor tem essa informação do que está acontecendo nos outros andares, né? Então é muito importante você saber num imóvel de escritório como é que está sendo transacionada, né? Vou voltar aqui a tela. Como é que está sendo transacionado os imóveis, as unidades vizinhas, né, do mesmo imóvel. Então, Jean, esses dados para o mercado de fundo imobiliário, para os investidores, vai ser assim, vai causar um impacto muito grande. Então, eu queria também mostrar aqui deixa eu compartilhar novamente a minha tela aqui para mostrar a landing page que nós desenvolvemos. Vocês já estão vendo aí novamente, né? Tá carregando. Foi. Tá. Então, nós temos, para quem tiver interesse em saber mais informações desse plano, ele vai estar disponível através desse menu aqui, produtos e serviços, em breve, no dia 31 de agosto, quando a gente lançar a ferramenta. E aqui, nessa landing page, nós temos todas as informações desse plano de assinatura. Tá? Então, vai ter um vídeo aqui, com uma explicação breve, as informações exclusivas que a gente fornece, né, de tudo isso que eu expliquei. Temos também outra coisa bastante interessante, que nós vamos ter relatórios também, que a gente vai fornecer informações macro do mercado imobiliário, né, principalmente do Rio e São Paulo, né, o mercado de escritórios e galpões logísticos também. Então, a gente vai fornecer esses relatórios e dizer também que é importante dizer que o primeiro relatório vai ser totalmente gratuito, né, Jean? Então, a gente vai trazer um primeiro relatório que vai fornecer as informações da evolução da vacância, né, do
do mercado de escritórios e galpões logísticos nesse ano de 2020 que tivemos a pandemia, né? Nós teremos também isso aqui é muito bacana, todos os assinantes vão ter acesso a um fórum fechado dos assinantes, que não só terá participação dos assinantes, como também a equipe Sila inteira e grandes nomes selecionados do mercado de fundos imobiliários. Então aqui só vai ter a nata, né, Jean? Aqui só vai ter a nata do mercado de fundo imobiliário, para vocês poderem debater aí em conversas de alto nível. E outra coisa também importante que eu acabei não mencionando é que assinantes que tiverem sentindo falta de alguma informação, então vou entrar aqui na página, novamente aqui na página do imóvel, eu tenho esse botãozinho aqui, olha, sugerir melhorias de informação, que quando eu aperto, eu digito aqui meu feedback, envio a minha sugestão, e isso já entra no e-mail da equipe da Sila, que vai fazer o possível para poder atualizar essa informação ou melhorar alguma informação específica que você sente falta. É importante só fazer um comentário aqui. A gente começou a nossa conversa explicando como é o formato de coleta de dados. E o coleta de dados ela é feita por humanos, então erros vão acontecer, isso é normal. Perfeito. E a gente gosta das críticas e sugestões porque é assim que a gente melhora. Então, e também foi falado aqui anteriormente que a gente não tem 100% das informações, não temos 100% dos contratos. Isso é o nosso sonho de consumo. A gente não esconde nada de vocês. O que a gente tiver, tá aí. O que a gente não tiver, a gente dá o sangue para correr atrás e chegar na melhor informação. Então, o nosso propósito aqui, desde que a gente fundou a Sila, foi e transparência de dados, trazer a melhor informação para todos. E agora para vocês, assinantes do Clube FII Data Professional, também terem o melhor que tem no mercado. Então aqui não tem dois sistemas, existe um sistema completo com tudo que está disponível no mercado, vai estar dentro da plataforma. Exatamente, Jean, e esse é o próximo módulo aqui que eu vou falar sobre, que é justamente isso. A gente tem que deixar muito claro para o nosso usuário, antes dele assinar, o que a gente tem de informação. Né? Então, nós temos 443 imóveis de fundos imobiliários mapeados, equivalente a quase 9 milhões de metros quadrados mapeados. E aqui tem um avisozinho, antes de assinar, você pode verificar todas as informações que temos de cada imóvel navegando na página do mesmo. Então você vai poder navegar na página do imóvel e quando a gente não tiver informação, todas as informações aqui vão aparecer com cadeado, mas quando nós não tivermos a informação, por exemplo, ele ponto, se a gente não tiver informação, tá, ND, o ND você vai conseguir ver, mesmo que não é assinante. Tá? Então, antes de assinar, você vai poder saber tudo que a gente tem ou não tem disponível para esse plano. Tá? Então, nós temos, como eu falei, 443 imóveis de fundos imobiliários, 581 transações de vendas registradas e 1.016 transações de locações registradas. E 6.080 unidades locadas registradas. Então, isso dá uma noção básica do que a gente tem. Aqui, logo abaixo, a gente fala sobre o nosso parceiro de informações, a Sila. Então, tem informações aqui sobre a Sila. Tem aqui, se você tiver interesse em achar outras soluções da Sila, porque isso aqui é apenas uma das coisas que estão oferecendo, né? Então, lá no site da Sila, você vê uma série de produtos relacionados ao informações do mercado imobiliário. Temos aqui a equipe da Sila, a principal parte da equipe que é responsável pela pesquisa, né, das informações. E o mais importante, a gente chegar aqui na questão dos valores, né, que eu acho, eu estava falando para o Jean, já que a gente está sendo transparente, então vamos fazer uma coisa bem objetiva aqui, vamos falar de valores também, por que não? Né? Então, na primeira semana, a gente vai oferecer um desconto de 25%. Até o dia
8 de setembro, logo depois do feriado. Então a gente vai lançar no dia 31 de agosto e nós vamos encerrar essa promoção no dia 8 de setembro, depois do feriado, valendo até 23,59. Então nós temos aqui os valores aqui com desconto em 3 planos, o trimestral, anual, semestral. Então já queria dizer que muitos dos nossos usuários, Jean, estão acostumados com valores, né, de R$300 por ano, R$200 por ano, né? Que a grande diferença, vocês podem observar que os valores são muito maiores, porque também o trabalho que está envolvido nisso, ele é muito maior também, né? Então, para vocês terem uma ideia, na verdade, os valores parecem ser altos para quem não está acostumado com esse tipo de informação, mas a gente conseguiu um acordo com a Sila e a gente está conseguindo oferecer para o mercado de fundo imobiliário um valor muito menor. Por quê? Porque os imóveis que a gente está oferecendo as informações, eles só são imóveis que pertencem aos fundos imobiliários e não todos os imóveis, né? Então, para você ter uma ideia, os valores que, se você for assinar o serviço da Sila, que pega todos os imóveis, você vai ter valores aqui 10, 20 vezes maior do que esses valores aqui que estão sendo cobrados aqui. Então isso é importante para o nosso usuário, Jean, ter essa noção de que, sim, a gente sabe que são valores muito mais elevados do que a gente está acostumado a cobrar, mas se justificam também pelo trabalho, né, quase que artesanal que vocês fazem para coleta da informação, e aí o tamanho da equipe que vocês têm para fazer tudo isso. Acho que é importante frisar que não é só o trabalho, o custo. Por exemplo, eu vou te dar uma noção de quanto custa uma matrícula. Até o ano passado, o Rio de Janeiro não tinha matrículas online, então a gente tinha que ir no cartório, barriga no balcão e comprar. Cada matrícula no Rio de Janeiro custava R$95. Quando a gente pega um imóvel, 4 conjuntos por andar, 10 andares, são 40 matrículas. Então você faz um imóvel, 40 vezes R$95. Então daí vocês... E às vezes a gente tira a matrícula e não encontra nada, porque não está registrado, porque tem algum erro, porque tem... Então, você começa a ter, e a matrícula você retira constantemente. Então, às vezes você vai ver lá uma transação de venda com uma informação desconhecida, porque ainda não foi atualizado. Porque o cartório depende das pessoas irem lá, levar certidão, mostrar que compraram, enfim. Então, não é uma ciência simples e exata, mas é uma ciência trabalhosa. Então, esse custo que a gente conseguiu é uma das palavras que eu venho falando em todos os vídeos que a gente tem gravando, que a gente está conversando, que a gente está democratizando os dados, a gente está democratizando, que esse é o nosso objetivo, granularizar mais a informação, porque ela é custosa, ela não é barata, o processo é custoso, né? Como a gente falou já bem aqui, visita a campo, quando a gente vai, só mais um exemplo aqui importante para vocês que estão nos assistindo, você vai visitar um condomínio logístico, uma rodovia, né, de condomínios logísticos. Então vamos pegar aqui a rodovia dos Bandeirantes. Você roda a rodovia inteira de um lado, depois tem que voltar a rodovia, porque tem galpão dos dois lados. Então não é tão simples. Aí você roda uma, depois você vai para outra rodovia, roda a rodovia inteira, vai para lá até o fim, volta. Então, isso tudo custa tempo, dedicação, esforço, dinheiro. Então, a gente conseguiu aqui junto com vocês, sim, é mais caro do que vocês estão acostumados, mas o que a gente vai entregar também é muito melhor, não que não fosse bom, mas hoje a gente está unindo os dados dos fundos com as propriedades. Então, hoje a gente dá informação 100% completa. Vocês não precisam de mais nenhuma plataforma, mais nenhum dado para tomar sua decisão. Tudo que vocês precisam vai estar aqui. Perfeitamente. Além disso, o valor que você vai ter de retorno dos seus investimentos com acesso a esse tipo de informação, você pode ter certeza que vai ser muito maior do que esses valores estão sendo cobrados, né? Então, eu gosto de fazer, desculpa cortar, uma analogia que é como se fosse uma assinatura de um celular. Quanto custa um plano de celular por mês? Então, se você fizer essa analogia, o celular é fundamental para trabalhar, né? Ainda mais à distância, etc. Então, é muito similar, né? Perfeitamente. Então, depende o que é caro, né? Eu sei que vocês estão acostumados a um preço muito mais acessível, mas quando vocês entenderem a entrega que vocês vão ter, vocês vão ver que não é custo, é investimento.
Exatamente. E lembrando também que o usuário tem o direito de testar o produto por 7 dias e se ele não gostar, ele pode fazer o cancelamento da assinatura. Então, só queria reiterar aqui que a gente já está com vários outros, logo depois do lançamento, já vai ter, nos próximos 10 dias, nós já implementaremos novas funcionalidades, inclusive acesso aos arquivos das matrículas. Então, para quem quiser baixar esses arquivos, então a gente vai... Porque assim, para vocês terem uma ideia, às vezes uma matrícula ocupa, para quem entende um pouco de... tem noção de tamanho de arquivo, uma matrícula só ocupa 26 megas. E são, sei lá, milhares de matrículas lá que a gente tem na nossa base, então a gente está coletando tudo isso e a gente também vai fornecer a informação, ou seja, a fonte primária dessa informação, ou seja, o que a gente tem no nosso banco de dados é o que? É nada mais que uma organização dessas informações num banco de dados, para uma análise mais simples, mas se você quiser ir na fonte primária, a gente vai fornecer essa informação também, e também comparativos do mercado imobiliário, por exemplo, vacância da região do imóvel e comparar com a vacância do imóvel. Tudo isso em gráficos super fáceis de fácil leitura, enfim. Então, mais uma vez, isso é só o começo desse grande projeto. Eu também queria aproveitar, Jean, para agradecer a equipe da Sila, que fez um trabalho espetacular, sempre fez de fornecer a transparência para o mercado. Como eu já falei, nós temos muita sinergia com esses valores de transparência. O Clube FI também tem se identifica muito com os valores da Sila, então foi um casamento perfeito. Queria agradecer em especial a você, queria agradecer ao Murilo, a Fernanda Leão. Eu queria também agradecer a todos os nossos beta testers que testaram essa ferramenta. Então, por exemplo, o Arthur Vieira de Moraes, que é um nome super conhecido aí do mercado, que está apresentando o novo programa lá no portal Exame, o FIS Exame. Gostaria de agradecer também ao Rodrigo Costa Medeiros, que também testou bem a ferramenta, deu várias sugestões. O Rodrigo Costa Medeiros é um dos maiores analistas de fundos imobiliários do Brasil. Queria agradecer também ao André Bassi, que é um grande amigo, um dos maiores, tem um livro de fundos imobiliários que é o livro mais vendido na Amazon, aí, do mercado de fundos imobiliários, assim, de longe. Queria também agradecer ao Wagner Mancini, que faz parte de um grupo de investidores de fundos imobiliários muito importante, também testou a ferramenta, e a equipe do Clube FI, que fez também um trabalho muito focado. A gente começou a trabalhar, quando a gente assinou o contrato veio o coronavírus, né? Então a gente trabalhou muito concentrado nesse projeto, a gente conseguiu montar tudo isso numa velocidade muito grande. Então, eu queria agradecer também ao Michael Brito por ter integrado no nosso time de desenvolvimento, ao Moraes Júnior, que fez um trabalho de front-end espetacular, ao Léo Erlinch, que fez toda a direção de arte disso tudo que vocês veem, de toda essa beleza, né, da landing page, da disposição das informações, tudo responsivo. Você vai poder ver isso no iPad, no celular, no computador, enfim, tudo com design totalmente responsivo. E agradecer também ao Thiago Tuc, que também deu várias sugestões, usou bastante o sistema. Então, a gente vai lançar um produto realmente inédito, como investidor de fundo imobiliário, nunca viu antes, e a gente está muito empolgado aí para... Eu estou muito feliz também com o resultado que a gente está tendo. Para mim já é um sucesso, mesmo antes da gente lançar. Então, mais uma vez aí, muito obrigado, Jean. Eu que agradeço, faço das suas palavras as minhas. Meus colaboradores aqui, a gente chama a família Sila, a gente aqui é muito unido, todo mundo trabalha muito, e a gente conseguiu enxergar em vocês o mesmo potencial, o mesmo DNA. Não por acaso nascemos no mesmo ano, em 2015. Eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Nós estamos muito felizes com isso tudo que está acontecendo também. É o nosso maior projeto do ano.
Você falou tudo, você agradeceu a todos, eu sou muito grato a todos do Clube FI, sempre com muito respeito, educação, dedicação, e isso tudo para você, investidor. Então, você falou nomes aqui de pessoas influentes no mercado, professor Arthur, uma pessoa nota 1000, todos os outros que você comentou, nem todos eu conheço, mas obrigado a todos que testaram, obrigado a todos que contribuíram, e como você falou, isso é um primeiro passo, né? Nós somos uma empresa de tecnologia e as melhorias são constantes, diariamente, então os dados são constantes, as informações são constantes, elas mudam diariamente, então a gente vai continuar full time trabalhando para o sucesso do mercado, tentando trazer mais investidor, quero passar dos 2 milhões, agradecer ao Sérgio Beleza também, que é uma pessoa que nos ajudou bastante. Sim, o Sérgio Beleza faz um trabalho ele é o nosso assessor de imprensa, porque o que ele divulga o Clube FI não está no gibi. É uma pessoa muito importante também na indústria. E é isso, vamos com tudo que o mercado vai ficar pequeno para a gente, se Deus quiser. Sim, então, gente, relembrando aqui, marquem na agenda, fiquem de olho nas nossas redes sociais também, dia 31 de agosto, a gente vai lançar esse produto e espero que vocês gostem e mandem também, se não gostar, manda o feedback para a gente, que a gente vai melhorar isso aí até ficar do jeito que vocês querem. Tá bom? Que a gente já vai nascer, esse produto já vai nascer gigante e vai se tornar cada vez maior ao longo do tempo. Então, Jean, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. Consideração, é isso aí, né? É isso aí. Então tá, gente, muito obrigado. Tchau, até a próxima. Um abraço.